Hoje eu vou colocar para vocês uma estrutura que eu costumo utilizar muito nos meus atendimentos. E essa estrutura é muito útil quando o cliente demonstra pelo seu comportamento, pela sua linguagem, que ele não está presente para olhar para o conflito. O que isso quer dizer? Muitas vezes um cliente, quando traz para o advogado a sua situação conflituosa, é natural que ele venha carregado com muitas emoções. Ou o cliente está desesperado, ou o cliente está deprimido, ou o cliente está agitado, ou o cliente está muito preocupado. Então nós temos muitas emoções envolvidas no conflito. E a questão é, como pode uma pessoa que está emocionalmente, digamos assim, desequilibrada, ter condições de olhar racionalmente para o seu conflito e racionalmente encontrar uma boa solução? É muito mais difícil. Então, como que nós podemos auxiliar esse cliente a se retirar desse campo conflituoso e olhar para o conflito de uma forma imparcial? Quase que como se ele pudesse ser o juiz da própria causa. Então, essa estrutura que eu vou apresentar hoje para vocês é uma estrutura que eu costumo utilizar muito e auxilia muito nessa mudança de comportamento, dessa mudança de postura. Essa estrutura, ela foi de uma certa forma adaptada por mim de uma forma de constelação estrutural que é a constelação dos 9 quadrados. A constelação dos 9 quadrados, para quem já leu meu livro, sabe que ela se divide em tempo e espaço. Ou seja, você colocar os elementos de um conflito, ou seja, as partes de um conflito, e os demais elementos que envolvem o conflito, como o objeto principal, como as situações e fatos jurídicos ou não que ocorreram durante esse conflito, dentro dessa estrutura dos 9 quadrados, que é presente, passado e futuro, e interno e externo. Como nós não utilizamos, no caso eu não utilizo uma constelação, eu adaptei essa estrutura dos 9 quadrados para demonstrar para o cliente tempo e espaço. Sim, passado, presente e futuro, mas ao invés de utilizar interno e externo, eu crio o mundo do cliente e o mundo da parte contrária. E eu vou demonstrar agora para vocês utilizando não mais os bonecos, mas sim pedaços de EVA e pedras. E eu digo que durante muito tempo, eu ao invés de utilizar bonecos, pedras, pedaços de EVA, eu utilizava clips e post-it para construir essa estrutura que funcionava super bem. A gente só vai melhorando para que outros níveis neurológicos do cliente sejam despertados através das cores, através dos objetos, ou seja, através do seu sistema visual. Então vamos lá? Ok, digamos que o meu cliente chegue e apresente uma situação de solução de união estável ou de solução de vínculo conjugal a partir de um casamento. Então nós vamos ter que trabalhar com algumas situações que envolvem o quê? O término do vínculo conjugal, nós vamos ter que trabalhar com, vamos pegar aqui, o término do vínculo conjugal, vamos pegar aqui um coraçãozinho, para representar o vínculo conjugal. Aí nós teremos, eventualmente, filhos, então vamos imaginar que a gente tem aqui um menino e uma menina. E nós temos que então olhar para a questão que envolve o patrimônio. Então vamos imaginar que a gente tenha uma casa, nós tenhamos também um carro, uma moto e vamos colocar aqui talvez algum dinheiro em banco. Tá? Então, nós estamos trabalhando com os elementos. O que falta? Falta a gente escolher alguém para representar o homem e alguém para representar, então, a mulher. Vamos pegar uma outra cor para a gente definir melhor. Aqui. Ok. Então, nós temos os elementos, né? Partes. Vamos imaginar que aqui eu esteja atendendo o homem. Então, o cliente é a parte contrária. Aqui nós temos o relacionamento, os 2 filhos e o patrimônio. Certo? Então, agora nós vamos tentar construir. O cliente relata o que está acontecendo
E aí nós dizemos para ele pegar esse elemento que o representa e colocar aqui nesse espaço como se essa aqui fosse uma fotografia do seu sistema familiar. E aí então ele vem e se coloca. Vamos imaginar que ele se coloque aqui. E aí a gente diz para ele, então este aqui é o seu espaço, ok? Então nós pedimos para que ele coloque a sua esposa, né? E é bem natural, gente, que o cliente então coloque assim, aqui, distante, né? Isso é bem comum, que existe um distanciamento aqui entre o casal. Então a gente diz, ok, vamos imaginar que aqui está o seu casamento, certo? Quando nós pedimos para o cliente colocar os filhos, muitas vezes acontece do cliente fazer isso aqui. Ou ele pega e coloca os filhos muito próximo da mãe e diz, ah, meus filhos, eles estão os dois do lado da mãe. Ou ele diz, ah, os filhos eu quero para mim. No interno dele, essa é a vontade dele, que os filhos fiquem com ele. Então nós, nesse momento, já iniciamos a nossa postura, sim, escutativa, mas também a nossa postura ativa, para auxiliar o cliente a olhar para esse sistema familiar. Então aqui começa o grande trabalho de tirar o cliente dessa emoção, que é acreditar que os filhos estão do lado da mãe ou internamente querer os filhos só para ele. Aqui a gente já começa a trabalhar com uma imagem sistêmica. E como que a gente faz isso? Nesse momento, uma das possibilidades é fazer o cliente olhar para os filhos como crianças, se colocar no lugar dos filhos, como se ele, mesmo sendo parte desse conflito, sendo o pai, pudesse entender qual é o lugar dos seus próprios filhos. Como que a gente faz isso? A gente reporta o cliente para o seu estado criança. Então a gente diz para o cliente, olha, você um dia também foi criança e você teve uma mãe e um pai. Assim como a sua mulher também um dia foi criança e teve uma mãe e um pai. Então, olhe, você e a sua mulher pertencem a um sistema familiar que nós chamamos de sistema familiar de origem. Então, olhando para isso, qual é o lugar dos seus filhos? Se você se separa da sua mulher, você dissolve este vínculo familiar e é como se você pudesse retornar para o seu sistema familiar de origem e a sua mulher voltar para o sistema familiar de origem dela. E para onde vão essas crianças, se não para esse lugar? Porque a família delas sempre será você e o seu sistema de origem, a sua mulher e o sistema de origem dela. É natural que nesse momento nós já tenhamos um cliente saindo das suas emoções primárias, de raiva, que vem para o escritório da advocacia, vem para o relato, para o advogado, transformado em sistemas, em emoções secundárias, que é vingança, que é sentimentos mais difíceis do que os sentimentos primários. Porque os sentimentos primários são sempre aqueles sentimentos originais. E os secundários são aqueles sentimentos transformados pelas nossas emoções, pelas nossas experiências e por tudo aquilo que está acontecendo. Então, nesse momento, a gente já começa a trazer o cliente para sentimentos primários. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que talvez nós tenhamos aqui um homem que um dia, como criança, viveu aqui, nesse relacionamento de casal, algo muito difícil. E nesse momento ele sentiu medo, ele sentiu rejeição, ele sentiu abandono e ele teve raiva. E esta raiva, então, renasce, ela é revivida
quando este sistema, ou seja, este relacionamento de casal, também experimenta as mesmas coisas que esse aqui talvez tenha experimentado. Então ele tem um sentimento primário, mas ele não reconhece, ele não tem consciência disso. E aí ele passa a se comportar com sentimentos secundários. E quando a gente faz essa construção, dizendo para ele que ele tem a família de origem dele, que a mulher dele tem a família de origem dela, que este relacionamento de casal não deu certo e que talvez esse elemento, vínculo conjugal, tenha tido o seu tempo e ele se encerrou. Mas a família dessas crianças continua aqui, mesmo que aconteça isso aqui. Ok? Tá dando para entender? Se você não estiver conseguindo entender, deixa recadinho para mim aqui nesse vídeo, para que eu possa, talvez em outra oportunidade, explicar um pouquinho melhor. Bom, passando dessa situação que envolve os filhos, fazendo o cliente entender isso, nós já entramos na primeira parte que a gente chama da estrutura, que eu falei para vocês no início do vídeo, que a constelação dos 9 quadrados, ela trabalha com 2 espaços, o espaço interno e o espaço externo, né? Coisas que aconteceram no meu mundo interno e coisas que aconteceram no meu mundo externo. Mas eu adaptei para mostrar para o cliente que existe o mundo dele e o mundo da parte contrária. Então nós temos 2 espaços. Agora nós precisamos construir o quê? Construir o tempo. E como que a gente faz isso? A gente traz o pai e a mãe do cliente para cá, o pai e a mãe da parte contrária para cá, e a gente faz uma separação. Eu comprei umas rendinhas, então eu coloco aqui e coloco aqui. Ok? O que isso significa? Passado, presente, futuro. Então, eu vou só tirar aqui o patrimônio, vamos deixar aqui por enquanto. Olha só, o que nós temos aqui? Nós temos o passado do cliente, o presente do cliente e o futuro do cliente. É essa imagem que o cliente vai ver. Vocês estão vendo? Imagine que agora o cliente já tem uma outra imagem do seu conflito. O conflito está aqui, no divórcio. Então, agora o cliente tem o casamento, o cliente tem a família de origem e agora a solução que está lá no futuro. E a gente começa a fazer perguntas. O que mais tem dentro desse sistema familiar? Sim, o patrimônio. Então nós vamos começar a trazer o patrimônio para esse sistema. Aqui no caso nós temos 4, né? Falamos em casa, carro, dinheiro e moto. Muito bem. Perguntas para o cliente. O que o senhor quer? O senhor quer o divórcio? Está decidido? Quer colocar fim a esse vínculo conjugal? Sim. Aqui às vezes, gente, eu utilizo frases sistêmicas, né? Como por exemplo, o cliente então imaginar que a mulher dele está aqui e ele dizer para a mulher dele: acabou. Acabou. Não dá mais. Obrigado por tudo que vivemos, mas acabou. Ou não, às vezes apenas a gente diz para o cliente: o senhor está então convicto que quer vir para cá, para sua vida de divorciado. Como o senhor se sente aqui? Olhando para tudo isso aqui, para os seus pais, para os pais da sua mulher, para os seus filhos, para ela, para o relacionamento. Como o senhor se sente aqui? Gente, às vezes acontece do cliente ficar muito mal nesta postura, nesse lugar de divorciado. Então, este cliente é um potencial cliente problemático, porque ele às vezes vai para o futuro, ele vai para o divórcio com emoções mal resolvidas. Então ele traz todas aquelas emoções secundárias que eu falei, sentimentos secundários,
às vezes de orgulho, às vezes de ego ferido, às vezes uma depressão, às vezes uma mudança hormonal, às vezes uma traição, um sentimento de vingança. E esse cliente ele vai para o divórcio por estes sentimentos. Mas ele não está decidido a se divorciar. Então esse cliente ele vai trazer muita briga. Ele mesmo vai trazer problemas para o processo. Ele mesmo não vai concordar com coisas que nós, como advogados, vamos dizer: oi, mas é tudo que o senhor queria. A proposta é maravilhosa, como assim não aceita? Porque ele no fundo não quer o divórcio. Ele está indo para esse lugar contrariado internamente, mas indo por sentimentos secundários. E aí esse cliente seria interessante a gente pedir para que ele faça algumas sessões de terapia com alguma terapeuta, que ele converse com os familiares, que ele analise melhor a sua decisão. Porque nós queremos um cliente aqui presente, que é o que eu falei no início do vídeo. Um cliente que esteja realmente decidido a se divorciar. Esse é o melhor cliente. E aí, vamos imaginar agora que eu tenho um cliente decidido a se divorciar. Então, eu tendo um cliente decidido a se divorciar, eu pergunto para ele: a sua mulher também quer se divorciar? Sim. Então, posso trazê-la para cá. E os filhos? Onde ficam? O cliente pode te trazer várias respostas para essa pergunta. E você continua colocando para ele qual é o lugar dos filhos. E que ele olhe para tudo isso. Que ele olhe para a origem da vida. Que você talvez possa explicar para ele que assim como a vida dele veio de um pai e de uma mãe, os filhos dele também vieram de um pai e de uma mãe. Assim como a mulher dele, de um pai e de uma mãe. E que assim como esses dois sempre serão os pais do nosso cliente e esses dois serão os pais da parte contrária, os filhos serão os filhos de um pai e de uma mãe. E que não há outro lugar melhor para esses filhos que aqui. E talvez colocar para o cliente que assim como nós nascemos de um pai e de uma mãe, os nossos filhos nascem de um pai e de uma mãe, porque nós compartilhamos material genético, nós compartilhamos cromossomos. O homem dá um Y ou um X e a mulher sempre dá um X, para que novas crianças venham ao mundo. Então os filhos, independentemente do que aconteceu, os filhos sempre serão fruto do amor de um homem e de uma mulher. E não precisa ser esse amor que a gente pensa assim: ah, toda criança nasce do amor. Não estou falando desse amor. Eu estou falando do amor de ser capaz de gerar uma vida. Uma vida sempre é fruto do amor. Independentemente se entre o casal existe ou não esse gostar. Se esse casal realmente se amava no sentido simples da palavra. Mas o ato de conceber uma criança é fruto do amor. E do amor divino. Porque quando um óvulo e um espermatozoide se unem, é Deus presente. É Deus na sua grande obra de criação. Então, o lugar dos filhos é nesse amor. Se o vínculo conjugal, se o casamento acabou, o amor não. O amor se perpetua nos filhos e segue, olha, geração atrás de geração. Coisa linda, né, gente? E nesse momento, quando a gente traz o cliente para essa presença divina, para esse olhar de que tudo faz parte, de que esse é o grande teatro da vida, aqui fica muito mais fácil a gente falar de pensão alimentícia. Uma vez que a gente faz o nosso cliente entender que assim como ele compartilhou material genético para gerar seus filhos,
ele compartilha responsabilidades. Responsabilidades de guarda, responsabilidade de sustento, responsabilidade de educação. E na ordem de 50%. Então a gente começa a construir a questão de que nós falamos antes, dos dois mundos, né? O mundo meu e o mundo da parte contrária. E em relação aos filhos, eu tenho 50% de responsabilidade. Então a gente faz uma conta, a gente senta com o cliente e fala quanto seus filhos gastam com água, com luz, com comida, com vestuário, e a gente chega num valor que é o custo médio para manter esses filhos. Então o cliente fala, sim, eu sou responsável por 50%. E a gente sai daquela postura de quanto que a lei me obriga a pagar. É 33%, doutora? Aqui não se trata de 33%. Aqui não se trata de quanto a lei exige que um pai contribua no sustento dos filhos. Aqui se trata da minha responsabilidade e do meu lugar. Lembra? Nós estamos falando de tempo e espaço. Qual é o meu espaço? Qual é a minha responsabilidade em relação aos meus filhos? E essa linguagem eu tenho tanto com a mãe quanto com o pai, a partir desta imagem. E agora, em relação ao patrimônio, não é muito diferente. Afinal de contas, esse patrimônio foi construído aonde? Neste espaço. Então, se eu quero levar para o futuro, o que eu quero levar? Dessas 4 coisas, o que eu quero? E dessas 4 coisas, o que é possível para a parte contrária tomar? E às vezes pode acontecer de nós olharmos então para esse espaço e dizer que a regra aqui é o regime de bens. Comunhão parcial, comunhão universal, separação total e assim por diante. E quando nós estamos às vezes diante de um conflito, como por exemplo, às vezes o homem fala, mas tem uma terra que a minha mulher recebeu quando o meu sogro faleceu. E a gente pergunta, esta terra que o seu sogro comprou e quando ele faleceu, ele obviamente passou para os filhos, ela foi adquirida em que espaço? Presente ou passado? Ah, passado, doutora. Ok, então esta terra está aqui. Qual é o regime de bens aqui? Comunhão parcial. O que diz a comunhão parcial? Que serão divididos os bens adquiridos durante a constância do casamento. E que este aqui, que não foi adquirido na constância do casamento, pertence à mulher por herança. E herança não faz parte. Então, com essa estrutura, nós temos inúmeras possibilidades de fazer o nosso cliente, ou às vezes até nós temos um casal, nós estamos atendendo o casal. Nós temos a possibilidade de fazer as partes ou o cliente olhar de fora para o seu conflito. E aí a pergunta que fica, qual é o conflito? O nosso olhar é em direção à solução, não aqui, ficar discutindo o que aconteceu aqui, porque nós queremos avançar, nós queremos ir para o divórcio, nós queremos nos separar, nós não queremos ficar revivendo, remoendo coisas que aconteceram, que foram as causas do término disso. Isso não leva a nada, não leva a lugar nenhum. E um processo, ele vai avançar para cá. E ele vai olhar para isso aqui e vai simplesmente aplicar espaço e tempo. E é isso que a gente faz com o nosso cliente, utilizando pedras, âncoras, clips, post-it, caneta, lápis, borracha, régua, o que você tiver disponível na sua mão e no seu escritório. Deixe seus comentários aqui nesse vídeo sobre essa explicação e se você gostou ou não de entender um pouquinho mais sobre essa estrutura dos 9 quadrados que eu adaptei um pouquinho para o atendimento sistêmico na advocacia. Um beijo para vocês e obrigada por estarem presentes comigo nessa caminhada. Eu fico muito feliz e muito grata.
cliente, ele senta aqui, não liga a bagunça da minha sala, não, hoje é feriado. Então, o cliente, ele chega e senta aqui, lá tá a mesa da doutora Isadora, que é uma advogada que tá me auxiliando nesse trabalho, tá aprendendo também, né? E eu sento aqui e os meus recursos ficam aqui, ó. Então, eles estão sempre disponíveis para que eu possa utilizar durante o atendimento.